Começando oficialmente mais uma série de podcast e o episódio de hoje é sobre carro rentável. Esse daqui é a gravação, vocês estão vendo, algumas pessoas estão vendo ao vivo essa gravação desse podcast, carro rentável, e o episódio de hoje é sobre seguro. Se você tiver dúvidas sobre seguro, comenta aqui no chat, porque depois eu vou trazer as suas dúvidas de seguro e vou fazer pergunta para o Rafael. A gente está pronto para começar esse podcast. Eu sou o Ronald. Eu sou o Rafael Reis. E esse é o podcast Carro Rentável. Nesse podcast, eu pedi para o meu sócio me entrevistar e me fazer todas as perguntas sobre a maneira segura para investir alugando carro para o motorista da Uber. Você vai descobrir que existe uma maneira segura para não tomar prejuízo. Está no ar podcast Carro Rentável. Bom, Rafael, vamos lá. Eu separei as principais dúvidas sobre seguro para a gente conversar e debater aqui. E a primeira pergunta que eu trago para você hoje é por que o seguro para aluguel de carros para motoristas da Uber é tão caro? Certo. Bom, o seguro, ele é caro para esse tipo de investimento por alguns motivos. Um deles é que as seguradoras, grandes, como Tokio Marine, por exemplo, Sul América, elas não estão adaptadas nem acostumadas com esse investimento, Por quê? Como é esse investimento, Se você parar para analisar, você vai pegar o seu carro, vai entregar para uma outra pessoa que vai dirigir por um aplicativo. As seguradoras, elas estão acostumadas em segurar carros de particular, principalmente. A pessoa vai ter o carro dela e vai usar no seu dia a dia. Esse é o serviço que normalmente a seguradora presta. E um outro ponto também que encarece o seguro nesse investimento é que a seguradora ela resguarda a pessoa, o perfil da pessoa. Então, o que isso significa? Por exemplo, você mora lá em Costa Barros, que é uma área de risco aqui do Rio de Janeiro, por exemplo. Eu moro no Leblon, por exemplo. Que é uma área mais cara. Que é uma área nobre. É a área mais nobre do Rio. É, a área mais nobre do Rio. Mas você mora no Leblon mesmo? Não, infelizmente. Mas o meu seguro, ele vai ser bem mais barato que o seu. Por quê? Porque a seguradora leva em conta aonde o carro vai pernoitar. Então, se você mora em Costa Barros, o carro vai pernoitar em Costa Barros, provavelmente, onde é uma área de risco. Então, a chance do seu carro ser roubado é bem maior. Então, esse é um tipo de ponto que faz o seguro variar de pessoa para pessoa. Mas tem outros pontos também, como, por exemplo, a idade. O seguro para uma pessoa mais nova é mais caro do que para uma pessoa mais velha, porque o seguro presume que a pessoa mais nova não tem tanta prudência quanto uma pessoa mais velha, E além de outros pontos, como a pessoa ser casada, solteira, se vai usar só para trabalhar, se vai usar para dirigir por aplicativo, Então, como varia bastante o critério do seguro na hora de fixar o preço, eles olham o investimento, que é você entregar para um carro para uma outra pessoa e essa pessoa vai ficar dirigindo o seu carro direto aí na rua, passando por vários locais, inclusive por áreas de risco. Por qualquer local, não tem controle. O motorista ele não tem controle para onde ele vai passar. Exatamente. Chamou para lá, para qualquer lugar, ele tem que ir, na maioria das vezes. Então, isso faz com que o seguro encareça. Tá. E quanto custa mais ou menos um seguro tradicional para aluguel de carros, para motoristas de aplicativo? Pode variar de estado para estado, mas normalmente, se você for cotar um seguro normal para esse investimento, vai ficar em torno de uns 4, 5 mil reais. Pode ser um pouco mais caro até que isso, mas a média fica em 4 e 5 mil reais. Tá. E você paga isso? Não, porque eu não uso seguradora como essas grandes, eu uso a associação. Beleza. Então a gente vai falar mais a fundo sobre a associação. Agora sim, o que eu vejo é que tem muita gente que fala assim, Rafael, comentam no Facebook e até aqui no YouTube, falam assim, olha Rafael, eu tô alugando sem seguro aqui porque eu fiz uma cotação, meu seguro deu 4 mil reais,
meu seguro deu R$ 5.000. O que você acha da pessoa correr o risco e alugar sem seguro? Eu acho o seguinte, eu acho que alugar o seu carro sem seguro é a mesma coisa que você pular de paraquedas sem um paraquedas, né? Você tem que contar com a sorte, você está correndo um risco muito alto ali de não conseguir cair numa árvore de repente, né? E dar tudo certo, né? Porque quando você aluga o seu carro sem seguro, você está esperando que dê tudo certo, que seu carro não seja roubado. Só que a realidade do Brasil hoje em dia é de violência, né? Ainda mais de roubo de carro, que tem um índice elevadíssimo em qualquer lugar do Brasil, né? Então é um risco imenso você alugar o carro sem seguro. Por quê? Porque se o seu carro for roubado, você não vai ser ressarcido por ninguém. Perde tudo. Você perde tudo. Se ocorrer uma enchente, como ocorreu aqui no Rio de Janeiro, recentemente, você perde tudo. O seguro paga enchente? Paga. Cobra enchente. Se o seu carro sofrer perda total, o que de repente não depende nem de você, né? Depende de uma outra pessoa que vai bater no seu carro da perda total, você também perde tudo, né? Então, alugar sem seguro é arriscadíssimo e eu acredito que é essencial, sim, ter seguro, não só para esse investimento, mas mesmo se fosse usar para si próprio, né, uso comum, seguro é importantíssimo e é essencial. Certo. Agora, você aconselha seguro tradicional para quem quer investir alugando carro para motoristas de aplicativo? Não aconselho. Não só pela questão do valor, né, que a gente comentou, mas também por outra coisa que a gente também já falou, que essas seguradoras grandes não estão acostumadas com esse investimento. Então, para ela negar uma indenização com base em alguma brecha aí que pode haver, é muito fácil. Então, já as associações, né, elas já estão um pouco mais acostumadas. Por exemplo, a seguradora, se você bota um seguro como a Tóquio Marine, né, ela exige que tenha um motorista lá indicado, um motorista que vai dirigir a maior parte do tempo. Se você não indicar... Como assim? Explica melhor isso. Por exemplo, quando você vai fechar o seguro com a Tóquio Marine, você tem que falar, quem vai dirigir o carro a maioria do tempo é essa pessoa aqui. Certo. Você vai falar isso pro corretor. Pro corretor, isso. E o corretor vai botar na apólice do seguro. Tá. Né? Então, essa pessoa tem que dirigir a maioria do tempo. Você pode dirigir também, mas você indicou que vai ser aquela pessoa. Tá. Você pode indicar uma pessoa que vai ficar full time com o carro? Não, o seguro não aceita. A maioria dos seguros não aceitam. Então só isso também já complica, porque normalmente nesse investimento de locação de carro, o motorista fica full time, né, o tempo inteiro com o seu carro. Tá, mas vamos dizer que a pessoa mesmo assim ela vai e diz que ela vai dirigir 10% e indica o motorista. Indica o motorista. Como é que vai? Como é que funciona as seguradoras? Pois é, tudo bem, caso venha acontecer um sinistro, a seguradora vai investigar para ver se você realmente dirigia 10% do tempo. Né? Se ela descobrir que você não dirigia, que o carro ficava 100% do tempo com o motorista, e ela descobre na prática, tá? Ela consegue descobrir. Consegue, tem equipe especializada para isso, né? E desculpa te interromper, mas sempre aconselhando jamais minta, né? Com certeza. Porque senão... Você está contando com a sorte normalmente. Contando com a sorte, mas vai. Isso aí. Se ela descobre que você não dirigia pelo menos 10%, ela vai negar a sua indenização. Então você pagou o seguro, pagou à toa, porque na hora que você vai precisar, como você ali mentiu, né, falando que dirigia a maior parte do tempo, mas na verdade a maior parte do tempo o carro ficava com o motorista, você vai ter a sua indenização negada. Tá. E aí você falou anteriormente de brechas. Certo. Você falou, se tiver qualquer brecha, a seguradora não vai pagar. Dá mais um exemplo sobre isso. Como, por exemplo, você indicou um motorista que vai dirigir, tá? E depois você muda o motorista e não indica novamente ele, tá? Ou então você omite que o motorista vá dirigir por aplicativo para baratear o valor do seguro. Como eu falei, a seguradora ela tem uma equipe de investigação, porque é isso que faz com que reduza, né, o prejuízo dela ter que pagar muita indenização. Então ela vai investigar, se ela vê alguma coisa, algum detalhe ali que você não botou, ou então até que o seu corretor não colocou, ela vai acabar negando a indenização. Explica isso. Como assim? Seu corretor não colocou? Porque é o seguinte, quando você vai fechar um seguro, você tem que
tem um intermediário ali. E esse intermediário é o corretor. Então você não fala diretamente com a seguradora, né? Não. Você fala com o João corretor, por exemplo. Aí você fala, João, quero segurar meu carro vai ser para isso. Ele vai ter que ir lá na apólice, né, fazer a simulação e falar para a seguradora, quero que cubra isso. Só que se ele esquecer alguma coisa ou errar em alguma coisa, a seguradora pode negar aí essa indenização. Entendi. Entendeu? Então tem esse detalhe também. Entendi. E se por acaso acontece da pessoa falar com o corretor não botar o que era para ter sido colocado, aconteceu um problema, como que fica? Como que a pessoa fica? Ela tem que processar o seguro, processar o corretor? Ela vai tentar... ela vai tentar processar o seguro, mas provavelmente não vai conseguir, vai ter que processar o corretor e pedir indenização do corretor, porque foi falha dele. Né? Mas a pessoa vai ter que provar também que ela disse para o corretor, porque o corretor vai dizer que não disse. Vai. Por isso que é bom sempre também falar as coisas por e-mail, né? Mas normalmente quando eu falo com o corretor, se fala por e-mail normalmente. Mas tem gente que fala pessoalmente e aí se não conseguir, realmente vai ficar difícil de provar. Tá. Você não faz então por seguradora, né? Não. A gente já vai ser uma da próxima pergunta, como que você faz. Só que antes você já teve problema com seguradora? Sim. Como é que foi? Eu tive problema com a Tokio Marine, justamente isso. E justamente nesses termos que a gente está conversando. Eu falei com o meu corretor, né? Eu expliquei exatamente como ia funcionar. Foi bem no início do meu investimento, assim que eu entrei no negócio lá para 2016. Você lembra quanto você pagou na época? A faixa, né? Cara, uns 4 mil e pouco de seguro. Tá. E aí, o que acontece? Deu esse problema de o motorista ficar o tempo inteiro com o meu carro, né? E na verdade não podia, o corretor nem tinha me dito isso eu descobri depois que o problema aconteceu, né? E aí a Tokio Marine... Nem tinha te dito o quê? Desculpa. Eu tinha dito pro corretor que o carro ia ficar 100% com o motorista. O corretor falou, tudo bem, não tem problema. Aí eu fiz o seguro lá, certinho na apólice, tudo certo. Só que aí quando aconteceu o fato de que o carro foi roubado, a seguradora alegou que o carro não poderia ficar 100% do tempo com o motorista. Tá. E ele botou isso na apólice ou não botou? Ele disse pra mim que sim. Certo, que tava tudo certo. Mas é que tá, ele não monta a apólice e manda pra você ver ou não? Monta, mas no início você confia, você tá conversando com o cara, e na apólice também não tem tudo ali especificado, né? Tá. E é uma coisa muito específica também. Então, lá na apólice estava escrito que... Não, olha só, na apólice não estava escrito assim, expressamente, que o carro tem que ficar... Não pode ficar 100% do tempo com o motorista. Não estava escrito. Não, por isso que eu ganhei a ação. Tá. Entendeu? Então, porém, a seguradora vai negar com base nisso. Tá, entendi. Entendeu? Esse é o ponto. Quando o corretor fala para você, normalmente você confia também. Então não vai ler a apólice 100%, todas as cláusulas. Ele entendeu? disse o que era e pronto. E ele é profissional, entendeu? Você confia no profissional normalmente. Tá, e aí, conta, como é que foi o problema que você teve? Aí o problema foi esse, que a Tokio Marine negou, fez a investigação, negou o seguro lá com base nisso, falando que o carro não ficava 10% do tempo, um percentual que tinha lá comigo, né? Ficava 100% com o motorista. E qual foi a tua reação na hora que você soube que negou? Pô, eu fiquei muito nervoso com o corretor, né? Eu fiquei nem com a seguradora, porque a seguradora foi em segundo plano, que eu sabia que eu ia entrar com a ação, depois eu me estressar na ação, mas com o corretor, porque eu tinha perguntado para ele, eu expliquei várias vezes, o investimento é esse, que eu sabia que era uma coisa diferente, né? Então eu expliquei, o investimento é isso, é isso, tudo bem? Ele, tudo bem. Eu até achei que estava tudo bem mesmo, porque eu estava pagando 4 mil e varado, e muito por isso, né? E aí, depois ele vem e acontece esse tipo de coisa, né? E aí? Aí eu falei para ele tentou lá resolver de qualquer jeito, não conseguiu. Aí tudo bem, eu vou entrar com ação contra o seguro primeiro para ver se dá certo, senão eu ia ter que entrar com ação contra ele, né? Só que aí eu entrei com ação contra o seguro e consegui ser ressarcido lá mediante ação judicial mesmo. Esse tipo de ação precisa de advogado? Esse tipo de ação não precisa de advogado, tá? Você pode entrar com a ação sem ter um advogado, mas é uma ação um pouco mais complexa, né?
você tem que argumentar, mas não, você pode... A ação foi no juizado, então se eu não fosse advogado, eu teria conseguido entrar com a ação, não teria pago nada por isso. Certo. Mas, assim, tem que argumentar um pouco. É bom ter advogado, mas não precisa. Se isso vier a acontecer, você pode entrar sem advogado, que não tem problema. Mas o problema é que entra sem advogado, a pessoa precisa saber argumentar, né? Então, é isso que é o ponto. E aí o advogado ele vai entrar justamente nisso. Exato, porque o advogado vai saber exatamente aonde atacar. Essa aqui é a diferença. Você sozinho vai poder entrar com a ação. Se for uma ação simples, por exemplo, se o motorista não pagou para você um aluguel, né, e está lá em contrato, você vai na justiça, leva o contrato e prova que não pagou, acabou. Não tem argumento. Não tem argumento. Agora, essa do seguro, que é uma coisa mais complexa, aí o ideal é que tenha um advogado. Tá bom. E quanto tempo você levou para ter esse desfecho e você ganhar essa ação? A ação demorou um pouquinho, demorou uns 4 meses, 5 meses, se não me engano, a época. E você foi pago? Fui. Tá tudo certo? Tudo certo. Tudo certo? Certinho, tudo certo. Tá. E hoje, como que você faz? O que você aconselha para as pessoas que alugam carro ou que querem começar a investir alugando carro para um motorista dirigir? O que você aconselha que as pessoas façam? Eu aconselho que elas tenham um seguro que cubra esse investimento especificamente. Seguro, falo de modo amplo, tá? Não relacionado à seguradora, né? Mas à associação, no caso, né? Que tenha uma associação, uma boa associação de confiança e que ela tenha certeza que aquela associação ali cobre, que o carro dela estará coberta nessa associação. Então, Rafael, a próxima pergunta é sobre a diferença entre cooperativa e associação. Você já explicou que é a mesma coisa. Isso. E a seguradora tradicional. E as seguradoras tradicionais e cooperativa e associação estão cadastradas na SUSEP? O que é isso? Tá, vamos lá. As seguradoras, né, elas estão cadastradas na SUSEP. SUSEP é uma autarquia federal, que é um órgão federal responsável por fiscalizar as seguradoras. Tá? As associações ou cooperativas, sempre quando eu falo associação, se englobam também as cooperativas, para não ficar falando das duas ao mesmo tempo, elas não estão sob o âmbito da fiscalização da SUSEP. Tá. Mas isso é relevante, isso é importante? Isso dá uma segurança a mais, porque a SUSEP fiscalizando as seguradoras, a seguradora, se ela fizer alguma coisa errada, como por exemplo não pagar uma indenização, ela vai ter que responder para a SUSEP administrativamente, né, que é em âmbito lá do poder público, e vai ter que responder perante a pessoa que ela deve, que é civilmente, na justiça normal, certo? Só que aí o que acontece? Pelo fato das associações não estarem submetidas à SUSEP, as pessoas acham que por isso ela não necessariamente precisa pagar as pessoas, entendeu? Elas acham que isso faz com que fique menos seguro, porque já que não tem um órgão público fiscalizando ela, por que ela vai pagar? Ela pode simplesmente decidir não pagar. E isso não é verdade, por quê? Porque se ela não pagar, ela responde judicialmente como qualquer outra empresa. Ah, entendi. Entendeu? Então, por exemplo, a associação, eu tenho um carro na associação, meu carro foi roubado, tudo nos conformes, ela negou a indenização, certo? E o que eu vou fazer? Eu vou entrar na justiça e ela vai perder a ação e vai ter que arcar com os bens dela. Vai ter que vender os bens dela lá, se ela não tiver dinheiro em conta, para fazer dinheiro e me pagar. Tá, mas aí que tá. A associação ou cooperativa, elas pagam ou não pagam? E por que as pessoas têm medo? Elas pagam, tá? E muitas pessoas têm medo, por quê? Porque quando você vai contratar um seguro, normalmente você pesquisa perguntando para quem? Para corretores de seguro, ou então você busca em site de corretoras de seguro. Né? E os corretores, tanto os sites de corretores, eles não ganham dinheiro com a associação. Eles só ganham dinheiro com o seguro, porque eles vendem seguro, eles não vendem associação. São corretores e vendem seguro. Exatamente. Então, é claro que se você for perguntar para uma dessas pessoas, ela vai querer te vender o seguro. Então, ela vai falar bem de seguro e vai falar mal de
associação, porque faz parte, ela está tentando te vender. Se ela ficar falando bem de associação e mal de seguro, ou então só falar bem de associação, você pode acabar escolhendo a associação e não o seguro. Então, por isso que muita gente escuta falar tão mal e acaba tendo medo, já botando na cabeça que a associação não paga, a associação é perigoso. Tá, e aí que eu te pergunto, a associação paga? Paga porque na prática, por exemplo, como eu falei, eu tive um carro na Tokio Marine, que é uma seguradora que teve indenização negada, o carro foi roubado, e na associação eu também tive já um carro roubado e fui ressarcido normalmente, dentro do prazo, tudo certinho. Isso sem precisar entrar na justiça, sem brigar, sem nada? Não, nada, não falei nada, só fiz o procedimento na associação e fui ressarcido. Tá. E qual é a diferença de valores entre associação e seguro convencional? Certo. Se você for fazer um seguro, né, convencional, nos moldes desse investimento, você vai lá para o seguro e vai falar que vai entregar o seu carro para uma outra pessoa que vai dirigir por aplicativo, a média do valor aí, variando ainda de onde você mora ou não, e além de outros fatores, vai ficar em torno de 4 a 5 mil reais numa seguradora grande como Porto Seguro, Tokio Marine, Sul América. Uma seguradora tradicional. Tá. Uma seguradora tradicional. E na associação? Na associação é diferente. Na associação você paga mensalmente. Você não paga um valor inteiro como na seguradora, né? Então, por exemplo, se o valor na seguradora ficou lá 5 mil reais, você vai pagar esses 5 mil reais pelo ano para o seu carro ficar segurado. Normalmente é assim. Por um ano, tá. Agora na associação não. Na associação você paga mês a mês. Tá? Eu pago, por exemplo, R$ 177 reais de associação. Tá? Então todo mês eu pago 177. Se mês que vem eu já não quiser mais alugar o meu carro, eu não vou ter desembolsado esse valor aí de 5 mil reais pelo ano do seguro. Eu só paguei um mês. Então é só eu avisar a associação e interromper o pagamento. Tá. Então, em outras palavras, na associação você paga uma mensalidade. Isso. E se você quiser interromper a mensalidade, você pode interromper, por exemplo, no meio do ano. Sim. Você não precisa completar um ano. Não, você não precisa, que nem na seguradora, completar um ano inteiro, não. Tá. E aí, falando sobre medo, que foi a pergunta, né? Por que as pessoas têm medo de associação? Então a gente já viu que é mais barato. Sim. E que as pessoas elas acabam tendo medo por estar perguntando para corretor, pesquisando, perguntando de repente para um corretor que tem o interesse de vender o seguro mesmo, que é o trabalho dele. Sim. E que não tem nada de errado nisso. Só que para aluguel de carros de motoristas de Uber, o recomendado é a associação. E como que a pessoa pode ter mais segurança também? Tem alguma outra coisa que a pessoa possa ver? Sim, com certeza. Não é só porque a associação paga que você vai escolher qualquer associação para segurar o seu carro, né? A associação é uma empresa como qualquer outra. Então tem empresas boas e empresas ruins. Então você tem que saber escolher uma boa associação. E como que se faz isso? Você tem que fazer uma pesquisa sobre aquela associação, se ela é bem falada, se não é, se ela dá um feedback, se ela responde os clientes dela que estão reclamando, né? Se ela tem uma estrutura, se você, por exemplo, pergunta para outras pessoas se já escutou falar sobre aquela associação ou não, tá? Então é importante, antes de contratar uma associação, fazer uma pesquisa prévia da associação para conhecer um pouco melhor sobre ela. Beleza, a pessoa já entendeu que precisa fazer uma pesquisa, mas ela vai pesquisar onde? Imagina a pessoa que está começando. Bom, por exemplo, o site Reclame Aqui é um excelente local para você olhar, não se a empresa tem muita reclamação, porque é uma empresa grande, normalmente tem bastante reclamação. O importante é ver se ela responde às reclamações dos clientes, se ela está interessada em resolver o problema. Uma outra forma também é quando você, por exemplo, pegar um táxi ou pegar um Uber, você pergunta para o motorista se ele já ouviu falar dessa associação, porque o motorista de táxi e o motorista de Uber já estão acostumados a usar esse tipo de serviço há bastante tempo. Certo. Então perguntar para o motorista é uma boa forma também de pesquisar. Sim. Tá. Outro ponto importante, cara, é o seguinte, falando sobre medo, é que algumas pessoas elas têm medo também, mas elas não sabem que motoristas de praça
utilizam seguro de associação e cooperativa, a grande maioria. Sim. Fala mais sobre isso. Então, principalmente os taxistas, né, que já estão há bem mais tempo aí no mercado, a grande maioria sempre usou seguro de associação, principalmente por causa do valor, né, que o táxi, assim como o carro da Uber, ele dirige muito tempo, ele fica muito tempo na rua, né, rodando. Então, num seguro normal, para o seguro cobrir, seria bem mais caro, porque o carro está mais exposto, né, tá exposto a roubo e furto há mais tempo. Então, isso encarece o seguro normal. Por isso que sempre a grande maioria dos taxistas, e agora, né, os motoristas de aplicativo, como a Uber, por exemplo, estão optando por associação e não seguradora. Tá, muito bom. E aí muita gente não sabe disso. Sim. E aí, porque a maioria das pessoas que alugam carro, cara, são pessoas que não trabalham dirigindo para Uber. Tem sim motorista da Uber que vê que é uma boa oportunidade e passa a comprar carro ou até alugar o seu carro para ter uma renda extra e criar uma renda passiva. Mas a gente vê que a grande maioria são pessoas comuns, que muitas das vezes têm um emprego, sabe, que tem uma vida dentro de um escritório e que não sabem como funcionam a praça, vamos dizer assim. Sim. E aí, quando a gente vem aqui e comenta que a maioria dos motoristas de táxi, os motoristas que trabalham dirigindo, usam para se proteger a associação, isso também traz uma maior segurança, porque se o próprio profissional do negócio, né, sim. utiliza a associação, É verdade, isso faz sentido que, né? faz sentido que Que é e bom. agora falando uma outra diferença de associação para seguro, tá? Tá. Quando você contrata uma associação, você precisa dizer aonde você mora, perfil, idade, como que funcionam os valores. Certo. É diferente nesse ponto a associação para seguro. Por quê? O seguro, ele pega o perfil da pessoa, né? Por exemplo, ele vê aonde a pessoa mora, né? Qual bairro ela mora, se é perigoso, se não é, onde o carro vai dormir, qual é a idade, etc. Ela pega todas as características ali que envolvem a pessoa. Já a associação, ela segura o carro, então a associação não está preocupada quem você é, onde você mora, qual a sua idade, se é você que vai dirigir 100% do tempo ou não, tá? Então, por isso também que a associação é bem mais indicada, é bem melhor para esse investimento, porque um dos pontos que acontece bastante nesse investimento, não bastante, isso varia, mas você tem que, às vezes, trocar de motorista. Certo. O motorista com o seu carro, ele pode devolver ou você pegar o carro de volta. Realmente, essa semana aconteceu. Sim. De um motorista que dirige um carro seu falou, Rafael, consegui um emprego na área que eu trabalhava, vou devolver o carro. Exatamente. E aí eu peguei meu carro de volta. Se eu tivesse num seguro, eu teria que ir lá falar com o corretor para ele atualizar lá quem é o condutor principal. Na associação não precisa informar ninguém. A associação não está preocupada quem está dirigindo meu carro. Ela está protegendo o carro, não a pessoa. Então por isso que é melhor, né? É bem mais prático, né? E outra coisa também com relação aos valores. Sim. Porque, por exemplo, se eu e você a gente contrata a mesma associação, o valor do carro ele vai mudar? Se de repente você mora em um local, eu moro em outro, se eu tenho uma idade, você tem outra, então, não vai. Não, na associação não. Ela só está preocupada com aquele carro que você informou que quer o seguro para aquele carro, Tá. não para você ou para gente, entendeu? E aí, uma outra pergunta que vem muito beleza, vou botar meu carro na associação. E, Rafael, se ela não pagar, o que eu faço? Se ela não pagar, você tem que agir como se você fosse agir como qualquer outra empresa que te deve alguma coisa, algum valor, tem alguma dívida com você. Você tem que entrar com uma ação judicial contra essa empresa. E o que vai acontecer quando você entrar com uma ação judicial? Se você ganhando a ação, essa empresa vai ter que te pagar. Se ela te negar a pagar, o juiz vai lá na conta corrente da empresa e pega o valor. O juiz pode fazer isso. Se essa empresa não tiver dinheiro na conta corrente, por qualquer motivo, o juiz vai lá e pega os bens dessa empresa, vende esses bens, transforma em dinheiro e te paga. Então, é assim que funciona na prática. Tá, entendi. E normalmente no Brasil, se chegar a esse extremo, Certo. quanto tempo leva uma ação? De execução, etc., pode levar aí pelo menos
Isso varia muito, de ação para ação. Pode levar aí no mínimo, acho que uns 6 meses para esse procedimento inteiro. E aí pode variar até uns 1 ano, 2 anos, por aí. Varia bastante, depende de muitos fatores, se deu para falar tempo de ação. Depende de muita coisa. Mas é por aí. Mas dá uma média, quanto? É mais de 6 meses a 2 anos. Tá bom. Tá? E olha, tá vindo aqui alguns comentários ao vivo. O Fernando, o Showa, falou: eu estou com 2 carros assegurados em associação. Aqui nesse país não tem como assegurar os carros em seguradoras convencionais. Totalmente inviável. E a outra pergunta foi do Felipe Gaia. Ele falou assim: Rafael, vocês fazem... Não falou Rafael, ele só perguntou. Vocês fazem o seguro dos carros na mesma associação? Porque você tem mais de um carro, né? Sim, eu faço sim todos os carros na mesma associação. Só para complementar o assunto anterior, é o seguinte, só para finalizar esse ponto, né? Se para a associação chegar ao ponto de não te pagar, ela tem que ter bem nenhum, né? E isso é muito difícil. Por quê? Porque ou ela tem que estar em estado de falência, né? Ou então tem que ser um grupo de estelionatários, né? Então é muito difícil chegar a esse ponto de você entrar com a ação, executar os bens da empresa e não receber, tá? É bem escassa essa possibilidade. Bem difícil. Bem difícil. Tá. E então uma outra coisa que a pessoa pode ver é o tempo que a associação existe. Exatamente. Se ela já existe há mais de 7 anos, 8 anos, é um bom sinal. Sim, com certeza. É um bom sinal, é um bom sinal. Perfeito, muito bom. Então, ó, pessoal, tá a dica aí. Mas vamos lá, respondendo a pergunta aqui do Felipe Gaia, tá? Vocês fazem o seguro dos carros na mesma associação? Sim, a gente faz todos na mesma associação, sim. Quantos carros você tem? Atualmente estou com 6 carros. 6 carros. Tá. O seu último carro, quando que você comprou? Meu último carro eu comprei recentemente, ainda estou em procedimento de finalização dele. Eu comprei semana passada, né? Já fechei, agora só vou passar o documento e já vou botar no nome da pessoa jurídica. E por que, eu não entendi porque o Felipe perguntou se você faz sempre na mesma associação, mas eu queria saber por que você sempre escolhe a mesma associação? Porque foi a associação que eu já uso há um tempo e foi a associação que eu tive o carro roubado e fui ressarcido também, e porque a corretora me dá um desconto bom também na adesão. Então, e quando eu fui botar o meu primeiro carro, também uma associação que eu gastei um tempo pesquisando, fazendo tudo que eu estou falando aqui, eu olhei lá no Reclame Aqui, eu fui lá na sede dela, que aqui é num shopping que tem aqui, a sede bonita também, então me passou confiança. Então, por isso que eu boto todos nela. E muita gente tem a curiosidade de saber se você indica a associação. Eu não indico associação assim, um live aberta, um vídeo aberto na internet, porque eu não ganho absolutamente nada da associação e eu não quero passar a ideia também de que eu estou vendendo alguma coisa relacionada à associação, que eu tenho algum tipo de parceria e eu não tenho. Então eu prefiro não falar nome de associação de empresa que eu utilize aqui em âmbito aberto. Né? Tá, beleza, mas aí a pessoa que está assistindo, ela fica numa sinuca de bico. Como que eu faço? Porque a pessoa precisa botar numa associação. Certo. Então, recapitula aí o que essa pessoa ela pode fazer já amanhã ou logo depois que ela terminar de assistir o vídeo para descobrir uma associação na cidade dela. Porque a gente mora no Rio de Janeiro. Isso. E talvez uma pessoa esteja assistindo em outra cidade. E aí, e se não tiver a mesma que a gente usa? São muda, né? De acordo com os estados. Então, recapitula aqui como que a pessoa ela pode descobrir para ela uma boa associação. Vamos lá. Então vamos lá. Primeiro ela vai escolher, né, entre algumas associações na internet, por exemplo, e vai botar ali algumas de opção. Tá, então ó, pessoal, lista o nome de algumas associações que tenha na sua cidade. Procura no Google, pode ser? Pode. Procura na internet, no Google, listou os nomes. Depois. Tá. Depois, primeiro, vai ligar para saber as condições de cada uma, tá? Telefona para o número que está no site, então, e conversa, tá? E conversa para saber. Tá, aí já escolheu uma associação, né? O que você vai fazer? Escolheu de forma prévia. O procedimento você vai, primeiro, entra no Reclame Aqui para saber se tem reclamação dela e se ela responde, principalmente, as reclamações. Tá, e se eu entrar no Reclame Aqui, todas tiverem reclamação e uma não tiver? Tem diferença ou não? Tem. Não, na verdade... Por exemplo, eu selecionei 5.
Entrei no Reclame Aqui, 4 lá tem reclamação e uma ninguém fala absolutamente nada. Parece que a associação não existe. Aí não é bom. Tem diferença ou não? Não sei. Tem diferença, porque se ela é uma empresa grande que já presta bastante serviço, provavelmente ela vai ter algumas reclamações. Não tem como uma empresa ser perfeita, nunca ter desagradado ninguém. Então, se uma empresa está lá e não tem reclamação nenhuma, ou ela é muito recente, ou tem alguma coisa muito pequena, ou tem alguma coisa muito estranha sobre ela, né? Então, nenhuma reclamação não é bom não, eu já descartaria. Tá. E aí o que você avalia das reclamações? Eu leio os comentários negativos ou o que eu tenho que avaliar? Tem que avaliar o seguinte, você tem que ver as reclamações e tem que ver se a empresa responde. Você não tem que ir nas reclamações, tem que ir nas respostas da empresa. Se ela está se esforçando para resolver o problema. É isso que é importante pesquisar. Esse é o primeiro ponto. Então, recapitulando, o objetivo de você olhar no Reclame Aqui é para ver se a empresa dá atenção para um cliente que está com algum problema. Exatamente. Tá bom, ok. Segundo ponto, então ela já olhou na internet e viu, essa empresa que responde, conversa com os clientes. Qual é o próximo passo? O próximo passo é você ligar para o número de emergência da empresa. Então você vai pegar aí alguns horários, de preferência umas 2 vezes, um horário de manhã, um horário de noite, se puder de madrugada também, senão não tem problema, e liga para o número de emergência para ver se ela atende, né? E quanto tempo ela demora para atender, para você saber se ela presta um serviço bom ou não. Esse é o segundo ponto. Depois você vai na sede física da empresa para saber primeiro se ela existe ali, onde ela está falando que existe, e se ela tem uma estrutura ali adequada, né? O que é adequada? É uma estrutura mínima, ela tem que ter ali um local onde tenham pessoas trabalhando, atendentes, atendendo o telefone, etc. Então ela tem que ter ali pelo menos uma estrutura ali razoável, né? Nesse sentido. E um outro ponto também que você pode fazer é quando você pegar um táxi ou um Uber, você perguntar para saber ali se essas pessoas, se os motoristas já ouviram falar, se eles usam a associação, para saber se a associação é conhecida. Perfeito. Então, pessoal, só recapitulando, quando você fizer a sua listinha com 4, 5 associações, você for usar um Uber para você ou usar um táxi para você, você vai, conversa com o motorista e pergunta: olha, você conhece, já ouviu falar dessa? E dessa? E dessa? E vi que as pessoas que trabalham na praça, dirigindo, são profissionais mesmo do ramo, falam sobre essas empresas. Para você ter mais segurança e você, inclusive, ainda pode perguntar para o motorista qual é a que ele usa. Isso. E tem mais outro? Tem, você também tem que levar em consideração há quanto tempo ela está no mercado. Muito bom. Né? É o seguinte, se você for fechar com a empresa, você pode pesquisar lá, provavelmente no site vai ter, mas se você quiser ter certeza absoluta, você pergunta lá para quem você estiver conversando o CNPJ da empresa. Com o CNPJ é só você entrar no site da Receita Federal e pegar o cartão CNPJ da empresa, que ela vai estar a data certinho de quando ela foi criada, algumas informações sobre a empresa. Então essa é uma forma boa aí também para ter certeza. Muito bom. Tá bom. E aí o Fernando, o Shoa, comentou assim: em breve estarei entrando no grupo de vocês, de partners de vocês. Boa, Fernando. Será muito bem-vindo. Isso. E muita gente não sabe que de repente está assistindo aqui. A gente tem um programa fechado de acompanhamento, que é justamente esse grupo que o Fernando está comentando. Isso. É um grupo fechado só com pessoas que têm o mesmo mindset e estão investindo em aluguel de carros. E lá dentro do grupo você fala abertamente? Lá sim, lá tudo. Falo qual empresa eu uso, qual rastreador, porque lá é um ambiente fechado, um ambiente mais íntimo, né? Então lá eu posso abrir o jogo 100% que não estou exposto na internet, né? Isso. E o problema de você fazer muito aberto na internet, citar um nome de uma empresa ou de outra, é justamente isso. Porque, como você está falando em aberto, sempre não, mas muitas vezes passa a impressão que você está indicando, que você fala, olha, faça isso, vá por ali, e a gente não quer. Ao invés de dar o peixe, a gente prefere ensinar você a pensar e fazer as suas escolhas melhores, sabe, mais seguras, tá bom? Então é isso. E aí eu perguntei só se dentro do grupo você fala, porque realmente são 2 ambientes diferentes. E lá dentro tem mais privacidade, mais intimidade para a gente comentar até sobre valores, quanto que paga e assuntos mais
específicos do membro do grupo. Tá Com bom? certeza. E vamos lá. Outra pergunta aqui, a próxima pergunta é: Rafael, cooperativa, associação, que é a mesma coisa, e apropriação indébita. Pô, eles não pagam apropriação indébita. Certo. E aí, o que fazer? Eles não pagam mesmo? Tem que pagar? Deveria pagar? Ninguém paga associação indébita, nem seguro, nem associação. Apropriação indébita, né? Então, reformulando, ninguém paga apropriação indébita, nem o seguro, nem a associação. Seguro não paga apropriação indébita? Seguro não paga apropriação indébita. Tá? Existe algum seguro no Brasil que pague apropriação indébita? Que eu saiba, não. Tá. Não tem. Tá? E a associação também não paga? A associação também não. Então, a pessoa, se tiver apropriação indébita, ela perde o carro? Se não tivesse protegido de outra forma, sim, ela perde o carro, né? E vamos lá. Por que ela não paga apropriação indébita, né? Porque ela se compromete com você, ela agora de forma geral, tanto a associação quanto seguradora, né? Elas se comprometem com a pessoa a proteger o carro contra furto e roubo. São coisas diferentes. Roubo é quando alguém toma o carro de você usando violência, né? Como por exemplo, te param ali num sinal com uma arma na cabeça, mandam você sair do carro e entram no carro e roubam o carro de você. Isso é roubo. Furto é quando você deixa seu carro estacionado, vai no shopping ali comprar alguma coisa, quando você volta o carro não está mais ali. A pessoa furtou o carro de você sem usar o emprego de violência, né? Ou grave ameaça, né? E a apropriação indébita é quando você entrega o seu carro para uma pessoa, essa pessoa se apropria do seu carro e não te devolve quando ela tem que te devolver, como por exemplo, quando um contrato de locação é encerrado. Se ela não devolver, ela está se apropriando indevidamente do seu bem. Certo. Isso é apropriação indébita. Na apólice do seguro, o seguro deixa específico falando que ela está te segurando por 2 serviços que a gente está falando, né? Roubo e furto. A apropriação indébita seria um outro serviço, já que uma coisa não tem nada a ver com outra, né? Então não tem como você chegar lá depois, futuramente, e cobrar isso da seguradora, sendo que você não contratou esse serviço dela. Ela não presta essa proteção para você. Entendi. Tá? Então por isso que eles não pagam esse tipo de indenização, tá. Apropriação indébita. E aproveitando o gancho aqui, você lembra de cabeça e você consegue listar quais são os serviços que a seguradora, que a cooperativa, a associação pagam? Desculpa. Sim, roubo, furto, enchente, né? Casos naturais, né? Que mais? Acho que incêndio, perda total, batida. Batida não é indenização, né? Eles vão consertar o carro, né? Tá. Se você quiser. Mas principalmente tem que ver no seguro perda total, roubo, furto e eventos na natureza, como incêndio, alagamento, essas coisas assim. Esses são os principais pontos, né? E danos a terceiros? Se eu bater num outro carro? Também é pagamento. Elas tem que ter também, é importante, por quê? Porque se o motorista bater no carro de uma outra pessoa, o seguro tem que cobrir ali um valor para ressarcir essa outra pessoa. Isso tem? Disso, tem. Normalmente tem. O nome disso é danos a terceiros. Né? Danos a terceiros. Se a seguradora, as associações, as cooperativas não pagam por apropriação indébita, certo? Como que o investidor, dono do carro, tem que fazer para se proteger? Tem que ter rastreador com bloqueador no carro, né? Por quê? Porque se o motorista entrar em apropriação indébita, né? Ou seja, se ele não devolver o carro depois do término do contrato, você tem que ter ali um rastreador com bloqueador para você poder fazer a recuperação desse carro. Né? Dá um exemplo disso. Por exemplo, o carro está com o motorista, né? Acabou o contrato, ele não quer te devolver o carro. Se você tiver um bloqueador, né, um rastreador com bloqueador no carro, você vai bloquear o carro numa rua que seja tranquila, por exemplo. Aí você tem algumas opções. Você pode ir lá com a chave reserva e pegar o carro de volta, ou você pode ir na delegacia e acionar a polícia para que ela vá lá e faça a recuperação do carro, que vai estar parado ali, só esperando ser recuperado. Tá. Explica mais como funciona esse serviço de rastreador, bloqueador, na prática. O que é? Porque pode ser que tenha gente aqui que nem saiba o que é isso. Certo.
Bom, rastreador primeiro você vai instalar um aparelho no carro, né, que vai ficar escondido no carro e ele vai servir como um GPS para o carro, certo? Tá? Isso é um rastreador. O rastreador ele tem a função ali de te mostrar aonde o carro está em tempo real, né, e também outras informações sobre o carro, como por exemplo qual a velocidade que o carro está andando. Ele mostra um histórico disso. Ele mostra se o carro está ligado, se o carro está desligado. E normalmente os rastreadores têm um aplicativo que te dão outras funções, como por exemplo de você delimitar até onde o carro vai poder dirigir, por exemplo, se ele vai poder sair do seu município ou não. E se esse carro sair, o rastreador avisa o aplicativo, manda uma mensagem para o aplicativo falando, ó, o carro saiu do perímetro delimitado, que você delimitou. Isso se chama cerca eletrônica, tem essa função também. Tá, e deixa eu só fazer um complemento, que é, o aplicativo fica no celular, muitas das vezes. Sim. E aí você, como você tem o celular, você usa, as pessoas usam o celular, dormem do lado do celular, o aplicativo ele vai e te avisa, manda uma notificação pro seu celular. Isso, exatamente. Tá. Mas também tem a função de você acompanhar pelo computador também, pelo navegador. Mas o mais usado é o aplicativo, né, no celular. E é isso. E essa função é a função de rastreio, né, do carro. A função de bloqueio do carro é no mesmo aparelho, no mesmo rastreador. É só uma outra função, que é a seguinte: se o motorista não devolveu o seu carro, né, ele falou, não vou devolver, etc. Você está acompanhando ali o carro, né, no rastreador. Você vai esperar o carro chegar no local onde você queira que ele fique parado. Você vai apertar um botão ali no aplicativo. O aplicativo vai mandar uma mensagem para o aparelho que está instalado no carro, que é o rastreador, e ele vai cortar a ignição do carro. Tá, mas o que é esse local que você queira que ele fique parado? Como assim? Como é que eu... Não entendi essa parte. Por exemplo, o carro está andando ali numa rua perigosa, certo? Uma rua eu tô olhando lá. Você está olhando, você sabe que aquela rua ali é perigosa. Você vai querer que o carro pare ali? Não. Então você vai esperar. Certo. Aí o carro continua, vira à direita. Só que essa rua direita também é muito perigosa. Você vai querer que o carro pare ali? Não. Então você continua. Aí o carro vira à esquerda. E essa rua... Tô brincando, não é tão perigosa. E essa rua é mais tranquila. Aí você sabe que é uma rua que tem ali uma guarita de polícia, que tem uma delegacia de polícia, uma rua iluminada, muito movimentada. Ali é um bom lugar para o carro ficar parado, certo? Certo. Então você vai acionar o bloqueio do carro. E eu paro o carro ali. E para o carro ali, exatamente. Só vai cortar a ignição do carro, o carro vai ficar parado. Dessa forma, é só você ir lá com a sua chave reserva, porque a sua chave normal vai estar com o motorista, né? Sim. Então, mas sempre é bom ter a chave reserva, né? Então você vai lá com a sua chave reserva e recupera o carro, ou então você vai na delegacia, presta queixa lá de apropriação indébita. É crime, a polícia tem que agir, ela vai, te acompanha e recupera lá o veículo para você. Tá bom, beleza. E agora, isso daí, voltando, tá? Beleza, então, essa daí é a forma que o investidor tem para se proteger de associação... de apropriação. Isso, então, beleza, essa é a forma que o investidor tem de se proteger de apropriação indébita. E agora a última pergunta para a gente fechar é: muita gente contrata cooperativa e associação e fala assim, pô, beleza, cara, eu já contratei uma que além do seguro me dá o rastreador. Isso é uma boa? Ó, isso normalmente não é uma boa, por quê? Porque normalmente as associações que já fornecem o serviço de rastreador, algumas não têm essa opção de bloqueador, então elas não vão te fornecer essa opção de bloqueador, e as que fornecem a opção de bloqueador junto com o rastreador do carro, elas vão ter esse poder de bloquear o carro para elas. Então você não vai ter esse poder de, na hora que você quiser, você apertar um botão e o carro ficar bloqueado. Como é que você teria que fazer? Você teria ou que entrar em contato com essa associação e aí lá a associação faz lá o procedimento dela e bloqueia o carro, tá? E isso quando elas aceitam, porque tem certas associações que nem assim por qualquer coisa elas bloqueiam o carro, tem que ter um boletim de ocorrência para bloquear o carro, né? Então é uma burocracia muito maior, tá? E isso não é bom, por quê? Porque
Imagina novamente o exemplo, o carro andou na rua ruim, virou esquerda na rua ruim, entrou na rua boa. Aí tu fala, agora é o momento de bloquear. Se você tiver que pegar o telefone, ligar para a associação vai fazer um procedimento, de repente mandar para a pessoa responsável pelo bloqueio. Para fazer o bloqueio, o carro já foi para um lugar totalmente diferente de onde você queria bloquear o carro, tá? Então, por isso que a associação que já tem essa função aí de rastreador mais bloqueador, normalmente não é uma boa opção. O ideal é que você contrate ali o seu seguro, né, e também em separado uma outra empresa de rastreador com bloqueador. Tá. Então, quando você contrata o seu seguro de associação ou cooperativa, você manda não instalar essa função. Depende, porque tem associação que exige, que é obrigatório que tenha a rastreador dela no carro. E aí? Mas não tem problema, você pode ter 2 rastreadores no carro. Entendi. Tá? Muito bom. Então, show! Esse foi o episódio sobre seguro, onde a gente entrou mais a fundo e falou mais sobre esse tema de seguro, associação, cooperativa, seguradoras tradicionais, valores. Foi esse que a gente abordou nesse episódio. Gente, esse daqui é o podcast Carro Rentável. Esse foi o episódio de seguro. Eu sou o Ronald. Eu sou o Rafael Reis. E como é que a gente termina? Não sei. A gente tem muito... Não, e até a próxima, não é isso? Acho que até a próxima. Isso aí. Então, até a próxima.